Irmãos, nós estamos na carta de Tiago, na nossa série Uma Fé Viva. E são exposições em Tiago, nós estamos diante da palavra de Deus, diante dessa carta maravilhosa, essa carta linda. E a gente tem tentado juntos chegar a um lugar onde a gente aprende que a fé, aquilo que a gente fala, que a gente acredita, que a gente cantou aqui, a gente cantou algumas músicas aqui, a gente cantou bastante música aqui, né? A gente cantou pelo menos umas 6 músicas, dizendo que Jesus era isso, né? Espírito sopra sobre a gente, muda o nosso coração, faz isso, eu creio, não sei o quê. A gente canta aqui e a gente está tentando entender e encontrar o lugar onde isso se torna verdade para nós, na prática. Onde a fé se torna relevante para nós na prática. Onde a fé não se torna só relevante para nós, mas se torna relevante para o mundo. No mundo onde todo mundo está pensando um monte de coisa sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade, onde está todo mundo pensando alguma coisa, tem conceito sobre isso tudo. A gente quer entender, então, se o cristianismo faz algum sentido. E aí, Tiago está ajudando a gente nisso, e é para isso que a gente está nessa nossa série, Uma Fé Viva. E a gente tem ouvido, né, nós ouvimos até agora, isso é importante, irmãos, por quê? Porque a gente está diante mesmo, sendo exposto à palavra de Deus, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E tem tesouros aqui. Você crê nisso? Tem tesouros na palavra de Deus. A Bíblia é uma coisa para caçadores de tesouros. O sábio diz que se você cavar, procurar, encontrar lá, você vai chegar lá embaixo, você vai encontrar tesouro. O que a gente está fazendo aqui é cavar mesmo, para encontrar o tesouro. E o nosso tesouro é Jesus. Então a gente está diante dele também. E hoje a gente vai ler o capítulo 2 de Tiago. Então vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Tiago. Vou só pedir para alguém poder acender a luz aí um pouquinho, para que as pessoas que estão com a Bíblia possam poder acompanhar. Tiago, capítulo 2. Diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fica em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado entre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, Tiago até agora, fazendo uma pequena recapitulação, começou a levar a gente para um lugar e começou dizendo para a gente que as provações são um benefício para a fé. Provações vão acontecer, não é
simplesmente se vai acontecer a provação, mas quando vai acontecer a provação. A gente começou aprendendo assim com o Tiago. Quando vai acontecer a provação? Porque vai acontecer, os problemas vão aparecer, as provações vão acontecer. E o que isso vai trazer? Várias coisas. Uma delas, a tentação. Provações abrem portas para tentações. Para tentações aparecer na nossa vida. E aí Tiago nos ensina o que significa tentação. E ele começa a dar exemplos de tentações. E aí antes desse texto que a gente está lendo aqui, ele dá alguns exemplos de tentação. Primeiro, a tentação do falar. Por isso que a gente ouviu semana passada, todo homem seja tardio para falar. Pronto para ouvir. E tardio para se irar. Porque a segunda tentação que aparece quando as provações vêm até nós, e Tiago está escrevendo para um público que simplesmente sofria tentações e provações, era pobre, era humilhado, era perseguido, estava doente, estavam brigando, estava acontecendo tudo aqui para esse público. A segunda tentação que aparece, depois da de falar, é a de se irar. E então aparece uma outra tentação que a gente viu também semana passada. A de ouvir sem praticar. Ou, na nossa linguagem normal, a de escutar. A de apenas escutar. A de permanecer e vir aqui durante 38 anos, ou talvez durante 73 anos, escutar todos os domingos a palavra de Deus sendo pregada, a voz de Deus sendo ecoada, e isso não fazer nada conosco. Isso é uma tentação que também vem quando as provações aparecem. E aí Tiago termina o capítulo 1, antes de a gente entrar no capítulo 2, dizendo que é para a fé não se amoldar, não deixar se corromper pelo mundo, pelos padrões do mundo, pela forma de pensar do mundo. E agora então, ele começa a concentrar a sua atenção num exemplo notável de como pode acontecer o momento em que uma igreja, uma comunidade, uma pessoa pode começar a pensar como o mundo e dizer que tem fé. Eu vou ler versículo por versículo, você sabe disso, porque eu faço isso. E ele traz esse exemplo dizendo no versículo 1 assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, ou na sua versão, com favoritismo, ou em outra sua versão, com acepção de pessoas. Para Tiago é incoerente dizer que acredita em Deus e ter favoritismo. Dizer que tem fé em Jesus e fazer acepção de pessoas. Para Tiago isso não existe. E aí ele traz um exemplo. Ele traz uma figura, uma analogia. Não é nem uma analogia, é um exemplo mesmo. Claro que muitas vezes, infelizmente, já aconteceu na história da igreja. E o exemplo que Tiago traz para a gente está no versículo 2 ao versículo 4. Quando ele diz, porque se entrar na igreja, na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, sente-se no lugar de honra, e disserem ao pobre, fique em pé, ou sente-se ali debaixo dos meus pés, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? O exemplo que Tiago está trazendo para nós é um pobre e um rico entrando na igreja. Por isso que eu acho que essa mensagem é para a gente. Pelo menos é para mim. Primeiro porque eu tenho as minhas tendências claras, como qualquer ser humano, de olhar a aparência. Segundo, porque eu sou pobre. E Tiago está trazendo essa imagem de um pobre e um rico entrando no ambiente de culto desses leitores. Que claramente, hoje é até difícil acontecer, porque a gente vem para a igreja domingo todo arrumado, você não sabe nem se a pessoa tem dinheiro, se não tem. Porque está todo mundo tão bonito, bonitão, todo mundo tem anel de ouro hoje.
Mas ainda assim esse exemplo serve muito para nós. O pobre está entrando, o rico está entrando. E Tiago está falando e demonstrando a realidade de que aquelas pessoas estão olhando para o rico, para o que está bem vestido, para aquele que tem a aparência de riqueza, está bem vestido, e dizendo, sente-se no lugar de honra. E dizendo para o pobre, sente-se ali, naquele lugar ali, debaixo dos meus pés. Sente-se no chão, é isso que o Tiago está falando aqui. Esse é um exemplo claro. A gente pode, Tiago está falando de riqueza e pobreza, e isso acontece, infelizmente. Mas nós poderíamos falar de qualquer coisa aqui. De qualquer pessoa entrando por aquelas portas. A pessoa com uma roupa determinada que você acha que é uma roupa muito indecente. Uma pessoa com cabelo que você acha que é muito para frente. A pessoa com um jeito espalhafatoso. A mulher que tem um corpo volumoso. Que as outras mulheres começam a dizer que ela está chamando atenção. Aquela pessoa estranha, que a gente diz, como essa pessoa é estranha, né? Pense em todos esses casos de pessoas entrando, não só aqui na vida de Tiago, mas por esses corredores, porque eu não tenho compromisso com o público que Tiago estava falando. O compromisso de Tiago é com aquele público, o meu compromisso é com vocês. Pense nesses corredores, pessoas assim entrando aqui. Estranhas aos nossos olhos, aparências complicadas. Tiago está dizendo, se vocês tratam essas pessoas de forma diferente, não é possível que vocês tenham fé em Jesus. Não é possível que vocês, ao olhar para eles e recebê-los mal, não é possível que vocês simplesmente acreditam em Deus de verdade. Ou no nosso linguajar cristão, não é possível que você é crente. Se você trata as pessoas diferente umas das outras, se você olha uma pessoa e por causa de determinada coisa que ela tem, que para você é difícil, que para você é complicado, se você olha para aquela pessoa e aquela pessoa te irrita, se você olha para aquela pessoa falou de um jeito com você que é difícil, e aí a partir daí você começa a criar um bloqueio para aquela pessoa, uma coisa para aquela pessoa, fazendo acepção nessa pessoa, não é possível que você tenha fé em Jesus. Porque essas duas coisas não andam juntas. Por que Tiago está falando isso exatamente agora? Porque ele está vindo dizendo, meus irmãos, não se amoldem com as ideias do mundo. Não sejam guiados pela ideia do mundo. Por quê? Porque o mundo está sempre avaliando as pessoas. Lá fora as pessoas são avaliadas. Lá fora as pessoas são aprovadas e desaprovadas. Lá fora é a evolução das espécies. Lá fora é a lei do mais forte. Lá fora você precisa ser uma águia, um tubarão, você precisa ser tudo e todas essas linguagens que todos os coaches modernos estão dizendo que você precisa ser. Você precisa ser o vencedor. E aí a gente encontra uma pá de gente perdedora. Essas pessoas não estão nos mais altos escalões e nos mais altos lugares da sociedade moderna. Mas Tiago está dizendo, isso é lá fora. Entre vocês, não deveria ser assim. Entre vocês não deveria ter essa diferença. Porque Deus vê e ama as pessoas igualmente. E fez com que os seres humanos, independentemente de qual a condição social, status, a aparência e o que seja que você coloque na sua cabeça, tenham em si a imagem de Deus. Então é para tratar todos da mesma forma. E Tiago explica a razão disso, versículo 5. Parece que ele está meio bravo aqui. Afinal, Tiago fica muito bravo quando o povo de Deus está separado por qualquer coisa. Especialmente por carteira, né? Pelo valor que tem no bolso. Tiago está parecendo bravo aqui quando ele diz no versículo 5 assim, escutem, meus amados irmãos. Aqui é uma repreensão.
Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O que Tiago está tentando lembrar aqui para essas pessoas e para nós é, por acaso, a lógica do reino não é o oposto disso? A lógica do evangelho não é o oposto do favoritismo? Porque Deus olhou para as piores pessoas, ou a linguagem bíblica diz, para você que não conhece a Bíblia, lá em Coríntios, Paulo escreve que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as que não são para confundir as que são. A lógica do evangelho, do reino de Deus e daquilo que Jesus fez na cruz, não é o oposto disso? Não é o contrário do favoritismo? Porque se Deus fosse do nosso jeito, olhando com acepção de favoritismo, esse tipo de coisa, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Para quem acompanhou a nossa EBD em Gênesis, a gente esteve diante de um personagem muito assim, importante, central, mas um personagem que dava até desgosto assim, da gente ver a história dele. Vocês lembram, irmãos, qual o personagem era? Quem era esse personagem? Jacó. Olha, aquilo ali, irmão, a gente ficou aqui, eu acho, com umas 20 aulas até chegar no final da vida dele, quando ele realmente fez alguma coisa legal, assim. Esse é Jacó. Umas 20 aulas vendo ele enganando os outros. Vendo ele enganando a família, vendo ele enganando tio, vendo ele enganando mulher, vendo ele sendo dominado por mulher, vendo ele fazendo favoritismo entre os filhos. Ficamos umas 20 aulas aqui, até descobrir que Deus tinha um plano na vida dele. E não só tinha um plano na vida dele. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus do pior. Deus é o Deus do mais miserável. Deus é o Deus do mais sombrio homem que teve da famíliazinha de Deus. Tiago está dizendo assim, se é isso que é a lógica do evangelho, se é isso que é a lógica do plano de Deus, por que vocês estão fazendo diferente do que Deus fez? Se Deus escolheu os piores, os mais horríveis, os mais miseráveis, ou como ele usa a linguagem, os pobres para o mundo, por que vocês não fazem a mesma coisa? E ele tem uma acusação grande aqui. E é interessante também a linguagem do pobre, irmãos, porque a gente precisa pensar que tem uma coisa por trás disso aqui, porque o pobre é sempre dependente. Um dos problemas da riqueza, o sábio diz isso em Eclesiastes, dizendo, sabe, a riqueza às vezes vai fazer de mim alguém que acha que não precisa mais de Deus. Agora o pobre precisa. O mendigo precisa, o pobre precisa, o miserável precisa. Ele é dependente. Há um segredo no que ele está falando aqui. Deus escolheu essas pessoas. E aí ele tem uma acusação forte aqui. No versículo 6, dizendo, no entanto, e aqui é para a igreja, irmãos, tá? Não é para a sociedade, não. Olha o que ele diz no versículo 6, no entanto, vocês desprezam os pobres. Vocês desprezam os pobres. E aqui no caso, eram pobres materialmente, monetariamente, eram os pobres. Mas comece a pensar nos pobres. Pense primeiro nos pobres materialmente. Talvez você seja aquela pessoa que não despreza, você está sempre abraçando, está, sei lá, dando roupa, está enviando roupa, está juntando os seus casacos para que tenha sempre a campanha do agasalho e você dê lá. Você talvez esteja dando até sopão sexta-feira na rua lá, em tudo, nos pobres, ajudando tudo isso. Mas e os pobres de espírito ao seu redor? Os que vieram para a igreja e tiveram um dia horrível. E às vezes falaram com você de uma forma que você não gostou e a partir daquilo ali você simplesmente passou a desprezar. E aquele seu parente não cristão que você não suporta mais, você não consegue ver ele como pobre, né? Mas ele é um miserável.
Ele é um pobre. E sabe o que você faz? Despreza o pobre. E os pobres ao nosso redor? Os pobres financeiramente. E os pobres de aparência? Aqueles que não são tão populosos. E aqueles que não conseguem te dar nada? E aqueles que não conseguem te ensinar nada? É com esses que você anda? Você procura essas pessoas? E aqueles que não conseguem te servir em nada, por qualquer debilidade que seja, é com esses que você anda? É perto deles que você está? Vocês desprezam os pobres, Tiago diz aqui no versículo 6. E aí ele traz uma verdade, que sabe que a pessoa pega e dá um tapa na cara, ele traz uma verdade para todo mundo, dizendo assim, olha, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Por que Tiago fala isso? Porque naquele tempo, os ricos, os poderosos, os mais ricos da sociedade, porque aquele tempo era muita pobreza mesmo, era muita miséria, os mais ricos simplesmente olhavam os pobres e escravizavam os pobres. E aí Tiago começa a bater na hipocrisia daquela igreja, dizendo assim, vocês desprezam os pobres, né? Porque vocês ficam tudo lá, fazendo coisinha quando o rico aparece, mas sabe quem depois vai julgar vocês? Sabe quem depois vai subornar advogado para escravizar vocês? Sabe quem depois vai montar em cima de vocês? São esses ricos aí que vocês ficam aplaudindo. São os poderosos que você fica aplaudindo. Isso aqui é um ponto que Tiago vai levantar mais tarde. A gente vai ter um sermão só sobre isso, que Tiago no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 5 mesmo, ele fala sobre isso. E a gente vai falar sobre isso. Mas aqui Tiago já está levantando o ponto de como olhar pela aparência, porque nós olhamos pela aparência, nos engana. E daqui a pouco nós só estamos escravizados por aquilo ali, pelos poderosos. Está todo mundo lá. Ou é patriota ou faz o L. E vê a vida em torno disso. Os poderosos irão cair, irmãos. São eles que irão nos escravizar. São eles que estão enriquecendo enquanto nós estamos empobrecendo. E a gente está gritando por aí em nome disso. É isso que o Tiago está falando aqui. É disso que o Tiago está falando aqui. Então ele chega no versículo 8, versículo 12. Porque ele quer nos levar, então, ao ponto mais profundo do problema disso acontecer na igreja. Versículo 8 e versículo 12. Ele diz assim, se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Todo mundo guarda essa frase. Especialmente quando está acontecendo uma coisa com ele. Quando acontece uma coisa com a gente já logo manda, né? Ame. Quando ninguém chora com a gente já fala, né? Ninguém chorou comigo. Quando ninguém se alegra com a gente fala, ninguém se alegrou comigo. A gente gosta muito dessas coisas vindo até a gente. O Tiago está dizendo assim, se vocês concordam com isso, é isso aí mesmo, fazem bem. Versículo 9, mas se vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenadas pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não tem como sustentar essa incoerência de você simplesmente querer que uma parte seja boa para você, que você concorde com aquilo ali e queira que isso seja feito para você, enquanto as outras partes você está ignorando. Isso aqui é um mal das pessoas que reclamam de tudo, irmãos. Isso aqui é um mal das pessoas que estão sempre vendo uma forma de achar um lugar que eles estão tentando achar para reclamar de como estão sendo feitas as coisas, de como o marido faz as coisas, de como a esposa faz as coisas, de como o filho faz as coisas, de como o amigo faz as coisas, de como a igreja faz as coisas, de como o líder faz as coisas. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo, parará. Não, porque tal, então, vai arrumando. Detalhe, isso aqui é o mal disso tudo. O Tiago está dizendo, olha, não tem como sustentar a incoerência de entender que todo mundo está debaixo da mesma linha, porque não tem como você criticar uma coisa que você faz ali, enquanto você não faz ali. É a mesma coisa. Versículo 11 ele diz, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate.
Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Como assim, João? Eu não sou homicida não, como assim matar? Aqui ele está ecoando Jesus no Sermão do Monte. Lembra que a gente falou que primeira mensagem da série, eu disse que Tiago ecoa bastante os ensinamentos de Jesus do Sermão do Monte e Provérbios. Aqui ele está lembrando de Jesus quando diz assim, se você tiver raiva do seu irmão, se você estiver irado com ele, se você estiver querendo simplesmente se afastar dele, que eu estou contextualizando, Jesus disse, você já matou. Você já matou. Então o Tiago está falando, se você fala de cometer adultério e você preserva nisso, mas você simplesmente se afasta, simplesmente tem raiva, você escolhe pessoas e outras não, sabe o que você está fazendo? Você está matando. Você está transgredindo a lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Tiago está nos mostrando que o problema principal não é a carteira, não é o dinheiro, não é o anel de ouro, não são as vestes imundas, não é isso. O problema é mais profundo que isso que Tiago está mostrando. O que Tiago está querendo levar a gente é para mostrar que o favoritismo, a acepção de pessoas, é só um exemplo do quanto no meio das provações, e aqui, no caso, a aprovação da escassez, a aprovação de não ter as coisas, é quando a tentação da ganância aparece. A tentação da bajulação aparece. E é por isso que você começa a demonstrar favoritismo. E qual é o problema da ganância? Qual é o problema da bajulação? É que você começa a ver a vida de forma errada. Você começa a ver a vida na realidade das posses. Posses materiais, posses intelectuais, posses pessoais, posses de sentimento. Aquela pessoa me faz muito bem, por isso que eu fico com ela. No dia que a pessoa faz mal, eu não quero mais ela. A ganância começa a confundir nossa cabeça para que a gente possa ver a vida de acordo da aparência. E viver de aparência. E o que a ganância faz? Ela te faz ser seletivo eticamente. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso aqui eu consigo, isso aqui não. Eu faço isso aqui, não aquilo. Você vai selecionar as coisas, sabe? Você começa a selecionar aquilo que você acredita que deve obedecer e aquilo que não. Eu brigo com todo mundo, eu brigo com todas as pessoas, eu brigo com todos os meus irmãos, mas eu estou sempre na igreja, isso que importa. Em casa eu sou um inferno. Nossa, as pessoas, minha esposa não me suporta, o meu esposo não me suporta, mas importa o quanto que está entrando aqui nessa caixinha aqui, todo mês. As pessoas ao seu redor sabem da sua dificuldade, do quanto você brigou com todo mundo, com seus amigos, com as pessoas, com a sua família, com todo mundo. Mas o trabalho que eu faço lá sei lá, porque eu não posso falar o que a gente faz aqui, que parece que eu estou falando das pessoas aqui, mas não é não, irmãos. O trabalho que eu faço com os moradores de rua, eu sempre faço toda sexta-feira, é isso que importa para mim. Você começa a ser seletivo eticamente. Porque você começa a viver de aparência. Porque você só olha a aparência. Você só olha aquilo que as pessoas te dão. Você só olha o que as pessoas podem te dar, pelo menos aparentemente. E sabe qual que é o inferno da ganância, da bajulação, da aparência, do favoritismo? É que você vai ter um monte de relacionamentos ao seu redor, sempre fazendo o que você quer, mas eles nunca serão eles mesmos para você. Nunca serão eles mesmos para você, porque eles sempre vão ficar com medo de serem realmente o que eles devem ser para você, porque eles sabem a dificuldade que você é. Então você vai ser feliz ao lado deles, eles vão estar com você quando você pedir, eles vão fazer as coisas, que legal, muito bom estar ali. Quem vive de aparência vive assim, não sei se você sabe, irmãos. Quem vive de aparência vive cercado de pessoas, vive com gente ao redor, mas essas pessoas nunca estiveram ali mesmo.
Elas nunca estiveram de fato ali. Então o problema de Tiago, dessa igreja a qual Tiago está escrevendo, e para nós ao mesmo tempo, porque eu preciso sondar meu coração, e você também, é que a acepção de pessoas é um problema do coração, que olha as pessoas por meio daquilo que elas apresentam, e não por quem elas são. E no fim, Tiago então nos leva para o lugar da transformação, de como sair disso, de como parar de exigir que as pessoas sirvam a mim, de como parar de exigir que as pessoas façam por mim, de como parar de exigir que as pessoas sejam do jeito que eu imagino que elas devem ser, como elas devem se vestir, como elas devem andar, como elas devem caminhar. Ele nos leva agora no versículo 13, dizendo assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O lugar da transformação da nossa acepção de pessoas, da minha acepção de pessoas, da minha realidade entre escolher as pessoas mais difíceis para mim e aquelas que são mais fáceis para mim, da minha realidade, o lugar que eu serei transformado para que eu possa simplesmente ser quem eu devo ser para os mais difíceis, para os miseráveis, para os mais certinhos, para quem for, quem eu devo ser, é o poder da misericórdia de Deus. É a misericórdia que faz isso. É quando a igreja começa a experimentar uma cultura de misericórdia, onde cada um vai cedendo misericórdia ao outro, vai cedendo perdão ao outro, não importa como o outro é, não importa como o outro está sendo, não importa como o outro está vestido. Nós temos medo de receber pessoas nas nossas casas que não são do jeito que a gente imagina que elas devem ser. Não são da percepção que a gente imagina que deve ser. Nós fazemos isso e nós nem percebemos. A cura para isso, irmãos, é a transformação através da misericórdia de Deus. E aí nós nos tornaremos uma comunidade de misericórdia. Todas as vezes que um irmão for até você, ele vai receber misericórdia. Quando você for até um irmão, você vai receber misericórdia. Para Tiago, agir com misericórdia é ter uma fé verdadeira. Para Tiago, o oposto de agir com favoritismo é agir com misericórdia. Não é simplesmente agir com desfavoritismo. É agir com misericórdia. E para Tiago, a forma de tratar melhor uns aos outros, porque a facilidade que nós temos de cair no erro, de tratar pessoas diferentes, a forma de tratar melhor uns aos outros é amar a todo mundo. Quer lidar com o seu problema de escolhas? Quer lidar com o seu problema de seletividade? Quer lidar com o teu problema de quem você escolhe? Quer lidar com isso? Ame todo mundo. E comece por aqueles que você não quer amar. Comece por aqueles que te magoaram. Comece por aqueles que foram hostilizados na vida. Comece por aqueles que foram abusados quando era criança. Comece por aqueles que têm crises profundas. Que existe gente no nosso meio que tem crises profundas da vida, traumas profundos da vida, e por isso tem determinadas ações que precisam ser amadas e também exortadas no evangelho. Comece por essas pessoas. Ame a todos e você não vai ter problema com ninguém. Essa é a solução. Eu quero que você veja isso, irmão, porque o valor não está na pobreza. Tiago está usando o exemplo do pobre e do rico aqui. Ele não está dizendo assim, é porque tem valor ser pobre. Ele está dizendo que o pobre é mais digno do que o rico. Não é isso não, queridos. O ponto não é material, porque senão haveria encorajamento na Bíblia. Mas na Bíblia não tem nenhum lugar que encoraje a gente a ser pobre.
Nenhum lugar biblicamente fala isso. Porque se fosse assim seria fácil. Se para ser aceito por Deus, a gente tem que ser pobre, é só fazer o quê? Vender tudo, largar tudo e ficar pobre. Se para ser aceito por Deus é isso, então é só fazer essas coisas. Mas o ponto de Tiago não é isso, não. O ponto está aqui dentro. Por que precisa ter gente com dinheiro? Por que precisa ter gente com mais dinheiro do que outros? Por quê? Por quê? Para que você possa abrir a sua carteira e suprir o pobre. Para que você possa abrir o seu bolso e dar para os pobres. Suprir a necessidade dos irmãos. É para isso que tem gente com dinheiro. Para aliviar o outro. É para isso que Deus está te dando recursos. Não sei se você sabe disso. Seu salário aumentou, irmão? Não precisa me dizer não, fica tranquilo. Não sei o salário de ninguém, graças a Deus. Não sei nem o meu direito. Mas seu salário aumentou, irmãos? Suas condições aumentaram? Sua condição de vida aumentou? Aumentou, né? Sabe para quê? Para você juntar coisa para você? Para você comprar um tênis novo? Para você comprar uma camisa nova? Para você comprar uma moto nova? É para isso? É para você aliviar a pobreza do outro. Vocês estão entendendo que o ponto não tem a ver com material? Não tem a ver com ser pobre ou rico aqui, porque não é isso que tem o valor. O valor está na misericórdia, no ato da misericórdia. Está na ação de misericórdia. O que Tiago está ecoando aqui mais uma vez é o ensinamento de Jesus, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso que Tiago está ecoando aqui. Tiago está dizendo que para aqueles que não foram misericordiosos, não haverá misericórdia para eles. Porque não tem como receber misericórdia não sendo misericordioso. E eu quero que você veja essa última sentença de Tiago, a última frase que ele diz. Quando ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa não é a grande verdade do evangelho, irmãos? A misericórdia triunfando sobre o juízo não é a verdade do evangelho, irmãos? Porque o Deus que nós cremos, o Senhor da glória, que ele diz no versículo 1, abriu mão da sua glória e veio morar entre nós. O seu nascimento foi num lugar onde tinha animais, onde tinha cheiro de animais, onde um lugar onde não tinha lugar em outros lugares para ele, e ali era o único lugar, ali naquela manjedoura, era onde o Senhor da glória esteve. Ele não veio de uma grande família, ele não tinha anéis de ouro para andar por aí. Ele constantemente dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem onde encostar a sua cabeça, não tem onde dormir. Ele teve que ser servido por pessoas, ele teve que receber ofertas de gente rica. Ali estava o pobre Jesus, de família pobre. O sacrifício que foi feito e quando ele nasceu foi um pássaro, porque esse era o sacrifício mais pobre que tinha. A verdade do evangelho não é a misericórdia triunfando sobre o juízo, porque provavelmente Jesus entraria nas nossas igrejas e ele seria essa pessoa. Senta nos nossos pés. Para Tiago, Jesus entraria nessa igreja aqui. Se entrasse Jesus e entrasse um rico de anéis de ouro, todo mundo ia olhar para o rico de anel de ouro. Para Tiago é isso. Jesus provavelmente seria aquele que não seria aceito por nós, que não seria recebido por nós. E não só Jesus, mas a galera que ele andava também. Mulher de peito de fora, gente bêbada cambaleando, gente fedendo lepra, gente fedendo sangue, gente maluca, lunática, falando coisa com coisa. Era essa galera que andava com Jesus, endemoniado.
Era essa galera que andava com Jesus. Provavelmente ele e a trupe dele não entrariam, não seriam aceitos. A gente teria que fazer uma grande movimentação. Cadê? Manda um rádio para a equipe de acolhimento, para que a equipe de acolhimento possa receber essas pessoas. E aí a gente tem que fazer controlar. E os diáconos sentariam do lado deles e começariam a falar para eles falar mais baixo. E Jesus está ali e eles também estão gritando, porque tem um monte de lunático ali com Jesus. Sai daqui, a gente não aguenta vocês. A gente prefere que tenha a área VIP da igreja. Vocês entenderam bem a referência. Nós vamos separar os bancos da frente aqui para que as pessoas possam sentar aqui. Quem vai sentar aqui na frente aqui? Os pastores e os líderes. Vamos aqui na frente aqui para as pessoas. Aí entra Jesus, coitado. Pé sujo, porque andava uns quilômetros, hein? Jesus andava pelo menos uns 15 a 20 quilômetros por dia, assim, se você contar na média, assim. Pé sujeira, fedendo, porque também não tinha negócio de tênis pé antigamente. Ele entraria, irmão, e a gente ficaria assim. E outra coisa que eu quero falar para você também, irmão. Você acha que só o chulé que é o problema? Não tinha escova de dente e pasta também não, tá? Ele não seria aceito nos nossos cultos. Mas sabe qual é a grande verdade do Evangelho? Que não é sobre o quanto nós aceitamos Jesus. É sobre o quanto ele nos aceitou, porque a nossa condição era pior do que a dele. O Evangelho não é sobre o quanto nós aceitaríamos se Jesus entrasse aqui. Vem, Jesus, deixa eu te abraçar, vem aqui. O Evangelho é sobre isso, irmãos. O Evangelho é sobre o quanto ele nos aceitou, porque o quanto ele era pobre, nós éramos mais. O quanto ele era sujo, nós éramos mais. O quanto ele entrou na lama, nós éramos mais. Nós éramos os piores. Nós éramos as prostitutas, os ladrões, os bêbados, os pecadores que ele aceitou e disse: você pode ficar comigo agora, porque você vai andar comigo e eu serei o seu amigo. Nenhuma condição era pior do que a nossa. A gente só não lembra disso. É muito bonito a gente falar aqui da condição de Jesus que nasceu na manjedoura e tal. Mas a nossa condição espiritual era pior do que essa. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. A gente só esquece disso. O Evangelho não destrói os nossos conceitos de aparência, irmãos. A nossa forma de ver as coisas, o Evangelho deveria destruir isso. Não é um lema cristão que Deus não vê a aparência do homem. O homem vê a aparência. Não é isso que Deus disse? Eu, porém, vejo o coração. O Evangelho não deveria destronar essas coisas. Então, quais são as coisas que fazem você escolher pessoas em detrimento de outros? Seja lá quais forem. O que faz você ter uma opinião sobre alguém? O que faz você ter uma opinião? O que move você? Qual é a motivação de você ter uma reclamação sobre alguém? O que faz você fazer isso? Quais são as coisas que impedem você de se relacionar com todos? De ser amoroso com todos? O que faz? Quais são as motivações que fazem você se afastar das pessoas? Quais são as motivações que fazem você se aproximar das pessoas? Quais são? Quando a provação da escassez vem, o que você faz? Quando a situação financeira começa a dar uma piorada, o que você faz? Porque um dos piores problemas que a gente tem que lidar é com o casamento quando a situação financeira acaba. Fica ruim. O casal começa a jogar tudo um na culpa do outro. Não é isso, não é aquilo e tal, não sei o quê. Aí eles acabam se afastando por causa da condição financeira. Não é a mesma coisa que o Tiago está falando aqui?
se afastar de pessoas, escolher uma coisa em detrimento das pessoas por causa do dinheiro? Não é isso. Quando a aprovação da escassez vem, como você lida com isso? Porque você não deveria deixar com que a falta de dinheiro ou muito dinheiro cause briga entre você e alguém. Afaste você do seu marido, você da sua esposa. Você nunca deveria fazer isso. Vocês deveriam aproveitar a aprovação da escassez para orar, para se unir mais. É isso que deveria fazer. Porque é isso que vai revelar um coração cheio de misericórdia, cheio de amor e não de ganância, não de aparência, não de favoritismo, não simplesmente de olhar as pessoas como se você pudesse julgá-las. Quando Tiago diz para nós aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo, movimentado pelo evangelho, a gente percebe então que existe uma pobreza que todo mundo tem que ter. Existe um tipo de pobreza que todo mundo deve querer ter, queridos. A pobreza de assumir que você precisa de Deus. E ao assumir que você precisa de Deus, você passa a olhar o outro como também um necessitado. Nós deveríamos sair daqui nessa noite assumindo a posição de mendigos diante de Deus. Porque quando nós nos sentirmos assim, mendigos diante de Deus, para quem nós iremos olhar com diferença? É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Alguém que é completamente dependente da realidade de Deus. Deus, eu sou pobre. Eu sou dependente que você encha o meu espírito. Todos nós deveríamos sair assim, e isso vai matar a raiz do favoritismo do nosso meio. Isso vai encher a gente de misericórdia. E isso vai mostrar o quanto nós, cristãos, sabemos lidar com essas dificuldades. E mostraremos para o mundo uma realidade diferente, onde todo mundo quer matar todo mundo, engolir todo mundo. Aqui a gente vai aceitar as pessoas, amá-las. E vamos demonstrar uma fé verdadeira. Vocês entendem isso, irmãos? Aqui na igreja, para quem é aqui da igreja, você que nos visita, você não vai entender, vai ser algo mais interno. Quem aqui vai entender? Aqui na igreja, existe uma pessoa que ela senta aqui na frente. Ela chegou tem um tempo para estar com a gente. Ela canta alto. Ela fala alto. Ela fala 35 vezes que vai embora. Ela não está muito nos nossos padrões de aparência, se a gente for olhar secularmente falando. E talvez a coisa que a gente faria com essa pessoa seria simplesmente dizer assim: deixa ali, né? Vai ter que lidar, né? Tentar cercear, tentar não receber essa pessoa. Porque no nosso jeito, não é tão coisa do nosso jeito, sabe? Não parece muito com a gente. Deus me livre de eu estar falando com essa pessoa na rua e passar alguém e não vem entender nada, porque é difícil entender o que essa pessoa fala. E às vezes a gente nem ouve. Às vezes a pessoa está falando, a gente... Igual o homem quando a mulher está contando o trabalho. Aos nossos olhos, aos olhos do mundo, essa pessoa não é um grande. Mas quando ele está aqui na frente,
com as mãos levantadas, cantando ao Senhor, daquele jeito que não parece com nós. Quando as mãos dele estão levantadas, quando a voz dele está ecoando, Deus está vendo. E aqui, diante dele, diante de Jesus, aquele que tem as mãos perfuradas pela misericórdia que nos trouxe, essa pessoa não tem nenhum problema. Diante de Jesus, essa pessoa não tem nenhuma deficiência. Jesus olha e não vê nenhum sequer problema, nenhuma dificuldade. Jesus olha e ali está diante dele o maior amor da vida dele. E Jesus está ansioso para recebê-lo. Como está por você também. Essa pessoa, e talvez mais umas 50, nós morreremos. E vão vir mais 50, sei lá, vão aparecer. Vão aparecer, vão interromper as nossas falas, e talvez às vezes pessoas, até alguma gente mesmo, interrompendo as nossas falas, dificultando, causando alguns estresses. Elas vão estar no nosso meio, inclusive eu estou no meio de vocês, fazendo isso com vocês direto, todo o tempo. A diferença é que eu estou falando aqui na frente. Essas pessoas vão aparecer. O que vai fazer com que essa comunidade seja misericordiosa é a forma como a gente vai olhar para essas pessoas. A gente vai assumir a postura de Jesus, que não vê a aparência do homem, mas vê o coração, ou nós vamos continuar olhando para essas pessoas através do que elas são, ou que elas aparentam ser. Eu quero que você pense nisso. Nós vamos cantar. Tem um tempo para refletir sobre isso. E depois nós vamos cantar uma canção. Quero que esse tempo de reflexão você realmente pare para refletir essas coisas. Eu quero que você pare para refletir nos seus favoritismos. Talvez seu favoritismo não seja com pessoa pobre, pessoa rica. Talvez seu favoritismo não seja com uma pessoa deficiente, uma ou não. Talvez seu favoritismo seja com aquela pessoa que pensa diferente de você. Talvez sua forma de ver as pessoas seja com aquelas pessoas que brigaram com você e você se afastou delas. Então você vai ter um tempo para refletir sobre isso.